E aí a gente já tá nesse clima de Dia dos Pais, né? Porque domingo é Dia dos Pais. E às vezes a gente lembra de Dia dos Pais como aquela data pra gente dar um presente, aquela data pra gente falar, Feliz Dia dos Pais. Mas agora, pros papais, essa é a chance para que você possa refletir no seu papel, na bênção que Deus te deu de ser pai. Alguns gostariam muito e não podem. E você foi escolhido. Agora é importante também você que de repente não tem o seu pai hoje junto de você, porque já foi, está na eternidade, ou porque esse vínculo foi perdido. Pensar também no papel do pai, de que forma você vai ressignificar esse papel na sua vida para que você consiga ser feliz, tá bom? Porque o papel do pai, sim, tem uma relação muito grande com a nossa vida afetiva, social, cognitiva. A presença, o envolvimento podem contribuir para a segurança, autoestima, formação de valores e muitas outras coisas. Tanto que, segundo, gente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o envolvimento do pai impacta diretamente no desenvolvimento emocional dos filhos. Além disso, a participação do pai nos cuidados da casa, junto com os filhos, promove um ambiente equilibrado, saudável. Só que a gente sabe que tem desafios também. E como eu falei, algumas pessoas experimentam, vivem e sofrem a ausência paterna. Hoje a gente vai falar sobre isso também, sobre esses vínculos, tá? E como reconstruir, ressignificar esses vínculos de forma saudável, consciente. Eu recebo ela, que é especialista em autoconhecimento e inteligência emocional, é psicóloga, Heloísa Capella. Seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo conosco. Obrigada. Uma alegria te receber, viu? Eu sempre gosto. Vamos lá, Elo. Fiquei muito feliz com esse tema, porque todo Dia dos Pais a gente faz uma homenagem para o pai, claro, cabida, importante, mas falar sobre o papel do pai eu acho que é muito importante. É muito importante. A influência do pai, ela é tão significativa quanto da mãe. Nós somos a soma dos dois. Eu sempre digo assim, não tem 49 e 51, é meio a meio, a influência é meio a meio. O que acontece é assumir esse compromisso de pai. A gente vem ainda de uma história muito autoritária, que o papel do pai não tinha nada a ver com os filhos, nem com a família, né? Eu sempre lembro do Êxodo, quando a gente lê que Moisés, então, se preparou para sair do Egito e eram homens aptos à guerra, velhos, crianças, animais e mulheres. Eu falava, desde lá, as mulheres iam lá no atrás. finalzinho, né? E elas com o compromisso de cuidar dos animais e das crianças. A gente vê em algumas sociedades isso ainda acontecendo desse jeitinho, Isso. Né? Uma das coisas que me chocou um pouco lá nos Emirados Árabes foi ver exatamente essa cena, né? Os pais, e lá atrás as mulheres. As mulheres. Várias, às vezes um pai só. E é muito interessante porque se a gente for estudar a nossa sociedade das cavernas, quando era no comecinho da humanidade, a mulher continuava com essa função. Ela ficava dentro da caverna, era ela que desossava as caças, que cuidava das peles, que fazia as roupas, que criava os guerreiros e os caçadores. Mas ela tinha um local, um lugar político naquela comunidade. Eles tinham uma roda e ela tinha uma presença dentro dessa roda. Então, é função cuidar do lar, mas na decisão daquela caverna, daquela comunidade, a mulher tinha um lugar muito importante. Era ela que escolhia as noivas, né, para casar com os seus guerreiros, ela que autorizava, ela que criava os guerreiros e os caçadores. E ela que fazia parte da roda dizendo sim ou não. Ao longo do tempo, nós ficamos só com a função e fomos perdendo a autoridade que nós tínhamos lá no início dos tempos, né? Então não tinha diferença entre quem era o caçador e quem era a mulher. Eram funções. O caçador mais forte ia lá caçar e a mulher ficava em casa. Mas na hora da decisão era uma roda. E na roda não tem ponta, não tem
lugar mais importante. E nós fomos perdendo isso, ao ponto de que ainda estamos lutando para ganhar lugar, nós mulheres, no lugar político, no lugar social, né? E quando a gente fala de mãe, a gente sempre lembra de filho, de família, de cuidado, e aí damos uma super importância. Eu sempre penso isso, se a gente ocupar o nosso lugar na sociedade, voltarmos para a roda política decidida, não política partidária, política no sentido de decisões, nós vamos ter que abrir mão desse lugar de 100%, de mulher maravilhosa, dedicada, nananana. Nós só somos 50%. E aí entraria um novo personagem, que é o pai, com os seus 50%. Não só a gente ainda está com uma ideia de que os 50% do pai é prover, né? Então, ele precisa prover. E só. E aí, porque ele provê, ele tem direito de sentar no sofá, de assistir o jornal, enfim, de jogar o futebol. Ele tem todo esse direito, está tudo certo, se ele ocupar os 50% dentro de casa. Porque daí os outros 50% da mulher, ela pode voltar para a roda de decisão, ela vai ter tempo. Então, mas são funções diferentes. São completamente diferentes. O pai é um espermatozoide, ele está longe daquela criança. A mãe é o útero, ela fica 9 meses, no mínimo 7, aqui com esse bebê. Está tudo muito construído. A criança demora de 8 meses a 1 ano para entender que ela não é a mãe. Para ela entender esse afastamento. Não adianta cortar o cordão, ela ainda sai pensando que ela é a mesma pessoa, diferente do pai, que ela vai conhecer quando ela sai da barriga da mãe, sendo que com a mãe ela já é esperta, né? Ela já conhece muito e ela vai conhecer esse novo amor. Então o pai é sempre o segundo grande amor, mas o segundo grande amor, ele não tem outro. E a função do pai é sempre mundo. Enquanto a mãe cuida da atividade de vida diária, enquanto a mãe cuida de ensinar a sair da fralda, de ensinar a comer, daquilo que a gente chama de educação, né? Se comporta na mesa, como é que usa o guardanapo, como é que faz, isso é muito mãe. O pai leva para a escola, o pai vai nas festividades da escola. Isso ainda é tão difícil, né? A gente ainda vai para a escola das crianças e ainda vê uma mulherada. Sim. Já tem muito, né? Eu já tenho sobrinhos que já têm a função de pai no colo. Você deve ter o seu filho, faz é um isso. Paizão, isso. Né? Você falou de a mãe que ensina a sair das fraldas. Meu filho ensinou também, junto com a minha nora, né? Mas eles têm ali uma participação muito bem resolvida e muito dividida. Isso. A gente tem que falar que é dividido, né? E a função do pai é sempre mundo. Então, eu sempre falo isso para os pais. Se você não fizer nada em casa, leva seu filho para a escola. Porque pai apresenta o mundo para o filho e diz, mundo, aqui está meu filho. E filho, aqui está o mundo. Então, levar para a escola é função paterna, né? Levar para a festinha é função paterna. Frequentar a escola, isso é uma coisa de mundo e é uma coisa de pai. Pai dá estabilidade e pai aponta caminho, né? É bem como nós somos, mãe útero, mãe redonda e pai é o falo. Pai é o reto, pai é o que aponta o caminho. E a quem aponta o caminho é no mundo. Isso é o ideal, o mundo ideal. Eu estou falando da função, né? E aí a gente está pensando muito na criança pequena. Eu sempre fico pensando em quem está assistindo em casa, que de repente não viveu nada disso. Não. E que sente algo esquisito. É normal sentir esse vazio quando não se teve esse pai do jeito que você está apresentando? Eu sempre digo o seguinte, você teve pai. Não, eu não tive pai. Teve, todo mundo teve, ninguém nasceu de chocadeira. Todos nós tivemos pai. Pode ser que você não tenha conhecido seu pai, mas você tem um. Resgatar esse pai que você não conheceu
é a função de cada indivíduo. Então, claro que eu estou falando da função e dizendo como é que, idealmente, né, a gente poderia viver nessa sociedade feminina e masculina. Mas aí a gente diz, não, eu sou um adulto e isso já passou. Ou meu pai era um provedor e eu morria de medo dele, né? Então ele estava em casa, mas não estava, não era com ele que eu contava, isso era do antigamente, né? Ele punha comida na mesa, era essa a função, e ele estava sendo o melhor pai do mundo, porque ele estava bancando isso. E a preocupação dele sempre foi essa, né? Não vai faltar nada para os meus filhos, mas só. Porque para ele, as crianças, os animais, né? Ainda está na nossa história, é função feminina. Mas ele estava sendo um excelente pai, pondo comida na mesa. E ele existiu. Ele estava lá na ponta da mesa. Ele era o chefe da casa. Você ainda teve. Mas tem pessoas que não tiveram. Não tem essa imagem. Eu brinco que existem famílias matriarcais. Né? Eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia, só tinham mulheres, né? Uma delas ocupa uma posição mais de liderança, uma delas trabalha, né? Muitas vezes é a tia solteira que trabalha e sustenta aquela casa, às vezes é a mãe que entrega os filhos para a avó para poder ir trabalhar e trazer a comida em casa, mas nenhuma mulher substitui o lugar do pai. Então, quando a gente diz, eu fui pai e mãe, não. Você foi mãe sem o pai. Né? Assim como o pai também, eu sou pai e mãe porque eu não tenho a mãe, não. Você é pai no lugar, né, sem a mãe. E isso faz muita diferença quando a gente vai se assistir ou se entender. Então, como a proposta sempre é autoconhecimento, é olhar para essa história e dizer, faltou. Honestamente, eu tive um pai que não esteve presente. Ninguém o substitui. É um pedaço que eu não aprendi, mas ele está dentro de mim. Você tem um espermatozoide desse pai. Ele é seu e só seu. Então, se apropriar de que você tem um pai faz muita diferença na construção da nossa personalidade. Se eu até agora, eu cheguei aos 50 dizendo eu não tenho pai, a construção está assim. Num processo de autoconhecimento, você resgata. Eu tenho um pai ausente. Eu tenho um pai abandonador. Eu tenho um pai indiferente, mas eu tenho um. E isso faz a gente arrumar a coluna. Eu sempre falo isso. Pai direita, mamãe esquerda, isso me apruma. Meu ombro fica reto. Quando eu só sou mãe, eu fico caída. Quando eu sou pai, e isso na construção mesmo da personalidade. E aí eu fico no buraco, eu fico na ausência. Quando eu assumo que eu tenho um pai, todo mundo teve. Então, o meu pai presente, às vezes, me causou mais danos do que o seu ausente. Então, mas nós duas tivemos. E isso é muito importante a gente exemplo, resgatar. viu, gente? Meu pai, de repente, se estiver assistindo, pai, não você é é o nada melhor disso. pai do mundo. E o meu pai também. Ele é melhor do que você, pai da Cláudia. O meu ainda é melhor. Aí a gente vai ter que sair numa briga aqui, porque o meu não tem igual. O meu é o concurso. Eu só perco porque o meu morreu. Eu só perco nessa O meu corrida. ainda fala que é imortal e eu acredito até hoje. E eu também acredito. O pai é imortal mesmo. O meu morreu e está dentro de mim, eu falo dele direto. Isso é muito vantajoso, mas tem pais que estão presentes machucando seus filhos. E aí, tem jeito da pessoa que é machucada diariamente fazer desse limão azedo uma limonada boa? Ai, Cláudia, você sabe que eu sempre digo que a limonada está sempre à nossa disposição. Depende da gente. E eu vou defender sempre a ideia do perdão. Quando eu posso ampliar a consciência e compreender que as pessoas fazem o que é possível, só fazem o que é possível.
só te maltratou porque é isso que era possível, né? Então, porque senão a gente vai ficar nessa história de culpa um, culpa outro, culpa um, culpa outro e nós não vamos sair do lugar. Então, a gente vai voltar já para falar um pouco mais sobre essa relação, sobre esse papel e tirar aí esse grilo, essa angústia do seu coração. Manda pra gente, Vida Melhor Oficial. Manda lá no Instagram, Vida Melhor Oficial, Heloísa Capelas. Volta comigo em 3 minutinhos, pode ser? 3 minutos. Porque outro dia, Quer sentar aqui ou aqui? Você escolhe. Não, eu sento aqui, Senta onde aí. for melhor pra vocês. Outro dia, Olá! não tem tempo outro dia, né? Outro dia porque a vida passa rápido, mas eu vi alguma coisa mostrando um pouquinho a sua família, né? E a gente vê na televisão há tanto tempo, mas tem coisas aí que machucaram. Eita, que aí ela me pegou, minha gente. Olha, se eu chorar aqui, você Não se tem problema, prepare. A gente tá em casa, mas eu não quero te fazer chorar. Olha, uma coisa que eu quero deixar muito claro como uma experiência de uma mulher de 45 anos, Clau. A voz já começa a ficar embargada porque é algo que mexe mesmo lá dentro. Assim, hoje eu sou mãe. Eu tenho um marido que é um pai exemplar e que eu faço questão que ele esteja o mais próximo possível da minha filha. Por quê? Porque eu sou uma filha que sou órfã de pai vivo. E o meu marido é órfão de pai já partido. E perdemos essa conexão de pais com a mesma idade. Eu aos 8 e ele também. Com a diferença que nós temos, né? Uma boa diferença de idade entre eu e ele. Mas assim, o processo é o mesmo. Então eu falo, pais, homens, quando você coloca um filho no mundo, você tem que ter a responsabilidade do que vai ser esse filho adulto. Todo o reflexo que eu vivi na minha infância refletiu na minha vida adulta hoje. Então, a minha preocupação, principalmente com a minha filha, é que ela tenha todo esse cuidado, todo esse aparato na primeira infância para que ela seja uma adulta bem resolvida. Você é uma mulher muito forte para quem te olha, feliz para quem te olha, a gente não sabe o que passa aí dentro do seu coração. E hoje o papel da Elo aqui é exatamente nos ajudar nisso. Porque tem muitas mulheres assistindo a Vida Melhor agora que estão te ouvindo e falando, eu me identifico, eu sou igual, eu fui órfã de pai vivo. Ou pior, meu pai sempre esteve muito presente, mas só me machucando, né? Claro que é importante, que esse papel é importantíssimo, mas se teve ruído, se foi ruim ou se não existiu relacionamento, como é que ela pode refazer essa história? Então, a gente sempre pode refazer a história com o perdão. Não tem outra alternativa. Estou trabalhando. Porque se não houver o perdão, precisa fazer muita força. E precisa ficar muito preocupada com o futuro da sua filha, fazendo uma força, abrindo mão de muita coisa para que ela não deixe de ter, para que não falte para ela. E isso não é uma vida natural. Quando você solta, quando você entende que foi o que foi possível e que você viveu a história que você pôde viver, muito obrigado, foi tudo o que deu para fazer, eu volto para cá. Porque senão, os pais que morrem causam dor nos filhos e muita raiva. Do mesmo jeito dos pais que abandonam. A criança não entende a morte e ela se sente tão abandonada quanto. Então, porque morreu, merece perdão. Porque abandonou, não merece. Não, todas as pessoas merecem. E não são elas que merecem, né? São os filhos. Na realidade, eu sempre falo com os filhos, com aqueles que já viveram a dor da infância. E essa dor pode ser perdoada. E o perdão cura. E quando cura, você se transforma num adulto saudável, num adulto leve, que precisa ser menos forte. A Simone falou... Não precisa ser forte, né? Estou trabalhando nisso. É um exercício. Como é que a gente libera o perdão? Como é que é esse exercício? Você está trabalhando a tentativa de perdoar há quanto tempo? Pelo menos aí, desde que eu engravidei da Maria Vitória, que aí teve todo um sentido diferente para mim. Então, ela há 10 anos. E, Clau, aonde eu estou encontrando as respostas? Na espiritualidade, na fé.
Como é que você acredita que Eu a gente faço faz um esse outro exercício? caminho, né? Porque eu encontro aqui, na fé em mim. Eu dou conta da minha história, como ela foi construída. Do jeito que foi possível essa construção, eu vou dar conta dessa história. Se a gente for falar de espiritualidade, de fé, nós vamos ter absoluta certeza de que neste mundo está tudo no lugar certo. Tudo. Não tem nada fora do lugar. Portanto, a sua história com um pai que te abandonou era a história que você tinha recursos para viver. O que você vai fazer da sua história é que é inteligência emocional. O que você vai fazer com isso? Transformar isso numa linda história de amor com você, com tudo que foi vivido, chama-se perdão. A hora que eu posso agradecer o meu pai, agradecer a vida. Você não existe sem o seu pai. O seu pai te deu a sua vida. Aí pegou pesado, né, gente? Mas é... Então, por isso, eu digo muito obrigada, pai. Eu tenho a filha que eu tenho graças a você. Eu tenho o marido que eu tenho graças a você. Eu tenho a vida que eu tenho graças a você. Você e a minha mãe me deram a vida que foi possível. Muito obrigada. E obrigada por isso, Elô. Precisava ouvir, né? Eu acho que nada é por acaso. E você... realmente fiquei bem emocionada agora, gente. Mas assim, quando você fala, né, que às vezes a ausência te fez um ser humano melhor. E às vezes eu trabalho isso dentro de mim. Eu falo, será que eu estaria aqui hoje? Será que eu me comunicaria como eu me comunico hoje? Será que eu teria ido, sabe, ali, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Com 13, eu já tomava conta de um comércio. E aí eu falo, será que eu seria tudo isso? Talvez não. Então eu tenho que agradecê-lo, porque talvez essa ausência me deu asas para eu realmente... Mas às vezes o fardo também fica pesado, porque aí você acha que você é responsável por tudo, né? E eu sou a caçula ainda. É por isso que o perdão vai fazer a sua vida ficar mais leve. É assim, foi de novo tudo que foi possível. Eu estava falando aqui com as meninas antes de entrar, eu lancei aqui o meu primeiro livro. Há quase 12 anos atrás, neste programa. Depois disso, eu escrevi mais 2. Sobre o perdão, especificamente, e depois sobre reciclagem, sobre inovar emocionalmente. E agora, dia 8 de novembro, eu lanço o meu 4º livro, onde eu falo de pais. E eu digo o seguinte, bons pais plantam árvores. Esse é o título do livro. Para você ser uma boa mãe, você precisa encontrar a filha que você foi. Você foi uma filha que teve mãe de um marido que foi embora. Esta é a filha que você foi. É esta identidade que você precisa encontrar dentro de você e poder agradecer que essa foi a sua vida, para poder ser a melhor mãe que você pode ser. Porque senão nada teria, sem o perdão, a humanidade não teria crescido. A gente teria se matado ali no comecinho da história. Sem perdão, a gente não continua, porque a gente continua vivendo as mesmas experiências. Vai dar um nó nessa vida e essa menina acaba sendo abandonada, porque foram 2 pais abandonados, que não sabem o que fazer com todo o esforço, ou vão super proteger essa criança, vão ficar em cima dela, para que ela nunca seja abandonada. Vai ser mais do mesmo. Ela não terá direito à vida dela, de tanto que vocês querem fazer diferente. Você tá indo lá em casa e eu não tô sabendo, né? Estou nisso há 35 anos. E nesse próximo livro eu estou dizendo, solta seus filhos e planta árvore. Eles vão precisar muito mais de árvore do que de você, porque eles já são ótimos. O seu pai fez esse trabalho. Ele soltou você. Você pode olhar de outro ponto de vista. Ao invés de ficar na vítima e dizer eu fui abandonada, você pode dizer ele confiou tanto em mim que ele podia me deixar. E eu fui. Graças a ele eu fui. Um lado muito mais bonito da gente enxergar, né? Verdadeiro, né? E verdadeiro. Eu tenho aprendido muito que quando eu falo até muito sobre isso aqui, quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro.
Seu pai te engrandeceu. Te engrandeceu. Te engrandeceu. Ele podia ter achado você muito frágil e ter ficado na situação, não sei qual era, porque não confiava. Mas ele falou, vai, vamos dar conta. Muitas vezes você faz isso com a sua filha. Ela vai dar conta. Vai. Obrigada por isso. Parabéns. Uma mãe linda. Que sorte a gente tem com essa família. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada por isso. Por isso que quando eu falo que eu amo você, é Você é genuíno. maravilhosa, você é maravilhosa. Obrigada. Elô, obrigada, viu? Agora eu vou deixar vocês, né? Ai, que bom. Desde o começo da história. Não Que lindo. só essa que você constituiu. Desde lá. Oh, meu Deus, que agora o negócio foi fundo. Obrigada por isso. Elô, obrigada. Deixar Nós que vocês agradecemos, agora, eu agradeço mesmo, Parabéns, viu? Pela coragem. E obrigada, obrigada. Porque não é fácil, né? A gente se despir e de repente ela E o se modelo dispôs serve a abrir pra- o coração aqui, né? E o modelo dela serve para todo mundo que está Mas com assistindo. certeza. Você foi falando e eu lembrei de algumas pessoas que eu amo muito e que estão presas a um passado. E que não conseguem viver suas vidas. Isso. É isso, né? É A muito prisão me impede. Eu sempre digo isso. Quando você perdoa, abre o peito e diz para a vida: vem vida, eu tô aqui. E a vida tá aí para você vivê-la. Tem idade para isso? Eu sei que, claro, quanto antes a gente fizer, mais tempo de vida a gente vai ter para viver feliz, para voar. Mas tem pessoas que já falam, agora não perdoo mais, porque já estou com 70, estou com 60. Nossa, hoje a gente vai viver até os 120, né? Então você com 60 está começando os outros próximos 60. Com 60 tem ainda... Mais 60. Dá tempo de fazer faculdade, de construir carreira, de começar tudo de novo. Gente, esse programa tá lindo. Esse momento com a Simone, ela agradeceu, mas eu que tenho que agradecer demais. Simone, muito obrigada. Obrigada pela confiança. Eu vou pedir para a produção liberar perguntas aqui, porque eu sim. sei que as pessoas em casa assistindo muitas vezes estão sofrendo, né? Estão com histórias presas. Como a Ana Paula, por exemplo, ela diz, boa tarde a todos. Heloísa, você indica algum livro para sabermos mais sobre o papel do pai e da mãe, ou do marido e da esposa, que possa contribuir para a criação dos filhos, família? Eu indico. Vai. Eu vou indicar um livro que é para todo mundo, obrigatório, o Mapa da Felicidade dela. Não é porque eu tô na frente dela, não, mas já falei para ela que esse livro mudou minha vida. Mapa da Felicidade. E eu indico todos os livros da Elô, mas assim, Mapa da Felicidade é o meu preferido. Eu não escondo isso nem dela. E agora eu tô doida para ler esse livro que você falou que vai lançar quando? Agora, 8 de novembro. 8 de Eu novembro. venho aqui para falar, porque eu falei, você vai todos os vir meus aqui pra livros eu falar. venho aqui. Perfeito. Eu, particularmente, gosto muito de um livro, mas aí é pro meu caso, porque eu tinha muita dificuldade de limite, que era Limites para Educar os Filhos. Eu achei fantástico, porque não é rígido, né? É só você entender quais são seus próprios limites, entender que você pode dizer sim e não e que precisa, né? Para educação de filho, eu acho que esse é muito bom. O do Samitiba, que eu também gosto muito. Gosto. Tem muita coisa Tem boa por muita aí. coisa boa e na internet também tem muita coisa boa, né? Tem que dar uma pesquisada, porque também tem muita porcaria. Ó, pesquisa Thelma Abrão. Thelma Abrão, já esteve aqui com a gente Ela já algumas esteve vezes. aqui. É. E ela fala de parentalidade. É Ela foi verdade. minha aluna há muito tempo atrás. É? Toda a vida dela começou a partir disso. E ela era executiva, nada a ver Que com legal. isso. E depois do processo, e depois da maternidade, ela virou e hoje ela é especialista em parentalidade positiva. Muito bom. Então, ela Trabalho ensina dela. bastante. Obrigada, Ana Paula. A próxima pergunta é da Jussara Rank. Quadro lindo no programa, mas eu levanto uma situação agora. E quando esse filho é muito amado pelos pais, mas existe uma separação do casal e a mãe proíbe o encontro do pai com o filho e fala para a criança que ela foi abandonada pelo pai e que ela só tem a mãe. É tudo muito triste, né? É tudo muito triste. O filho é vítima, né? E ele vai precisar fazer um bom trabalho para sair desse lugar de vítima e resgatar. Mas ele só vai conseguir isso quando ele sair das garras, né? Dessa mãe. Sabe que Freud tinha uma imagem muito interessante com relação a mãe e pai, né? Ele dizia que a mãe era um grande crocodilo que criava o seu filho na boca, assim, na língua. E ele estava sempre pronto para fechar a boca e proteger esse filho do mundo.
Era a imagem do Freud. E o pai vinha com o falo arrancar a criança da boca desse jacaré, desse crocodilo. E que essa era a função do pai. E que então a mãe tem uma importância, mas assim, fundamental até os 12 anos de idade. E a partir daí, como a criança vai para o mundo, que ela começa a crescer para ir para o mundo, essa é a função do pai, é arrancar essa criança da boca do crocodilo, senão, ele fecha. Ele tinha essa imagem e muitas vezes essa é uma mãe crocodilo que fechou a boca, infelizmente. Próxima pergunta, vamos lá, Luana Monteiro. Sou mãe solo e o pai do meu filho não é presente. Como posso ajudar meu filho a crescer sem sentir essa ausência tão forte? Não tem. Lê meu livro, Bons Pais Plantam Árvores, porque a gente não ajuda filho. Ele tem todos os recursos que ele precisa. Este menino tem um pai ausente, ele dá conta dessa história. O mais importante na função de pai e mãe, gente, para quem que eu tenho que falar? O mais importante é acreditar que o seu filho dá conta do destino dele. E esse era o destino do seu filho. Parabenize-o. Nunca fale mal desse pai e diga sempre que ele tem pai. E ele vai dar conta desse pai ausente. Ele vai dar conta desse destino. Você estava falando, eu estava pensando, a gente vê muito o contrário disso, né? As mães, às vezes as avós, achando que a criança não vai dar conta dessa ausência, super protegendo, facilitando que coisas ruins aconteçam, pelo tanto de superproteção, quer dizer, diminuindo essa criança, tornando-a frágil, e aí a gente vê problemas lá na frente. Vítimas, né? Então, assim, foi o que eu disse aqui, a gente tem recurso para viver a nossa história e cada um de nós carrega essa história. Quanto mais orgulho dela a gente puder ter, mais orgulho de quem a gente é e uma vida muito Lembrei da mais música, fácil. cada um carrega o dom da sua própria história, de ser capaz e de ser feliz. Exatamente. Obrigada. Rosimeire diz, minha filha sempre conviveu com meu marido, que é o padrasto dela. E ele sempre foi um pai incrível, mas mesmo com todo o amor e cuidado dele, sinto que ela ainda sente um vazio por causa do pai biológico, que nunca fez questão de estar presente. Como uma criança lida com esse abandono, mesmo tendo uma figura paterna presente? Falando sobre isso. Não pode ser um assunto proibido, não pode ficar falando mal desse pai que foi embora, é conversar sobre isso. E é correto empurrar a goela abaixo, do tipo assim, esse é o seu pai agora? Esse Eu vejo isso muitas vezes, né? E às vezes vejo até, por exemplo, padrasto ou madrasta falando, eu sou sua mãe, eu quero que você me chame de mãe, eu quero que você... É errado isso. É errado. Nós lá no processo Hoffman chamamos todos os pais que não são biológicos, tanto pai como mãe, de substitutos. Eles estão no lugar dele, mas ele existe. Eu tenho uma filha adotada e a gente fala sobre a mãe e o pai dela. Eu sou só a mãe adotiva. Eu não sou a mãe da Eduarda, eu não posso pegar esse lugar. E isso faria mal para a Eduarda. É roubar dela a história dela. E pais que adotam filhos, mudei de assunto já, mas é porque veio a dúvida. Pais que adotam filhos e não contam para os filhos que eles são adotados, é ruim? Mas os filhos vão saber de alguma forma? Eles sabem. Mesmo que nunca ninguém conte? Eles sabem. A gente sabe a nossa história. A gente sabe a nossa história, ela é celular, ela é molecular. Teve um espermatozoide e um óvulo que não são esses dois. Eu sei disso. E aí eles me negam a verdade. Eu sei uma verdade e eu digo que não, que eu sou incapaz e que eu não, essa verdade que eu carrego comigo é mentira. Olha o que faz na cabecinha dessa criança. Então é necessário quem adota sempre falar a verdade. Sempre. A verdade é a verdade. A verdade liberta.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Ricardo Gonçalves diz, depois que me separei da mãe dos meus filhos, tentei manter o vínculo, mas é difícil. Às vezes sinto que eles estão se afastando. O que eu posso fazer para continuar sendo presente, mesmo morando longe? Sendo presente o maior tempo que você puder. É tudo que é possível. Não desista dos seus filhos. Mesmo que eles digam, hoje eu não quero te ver, você diz, aham. Amanhã volta a ligar. Depois de amanhã e depois de amanhã, aparece na porta, vai buscar na escola, vai na festa que você sabe que tá. Não desista dos seus filhos. E hoje em dia, com a tecnologia, fica um pouco mais fácil, né? Porque você pode chamar em vídeo. Falar, não, filho, não precisa conversar, mas eu quero te ver. Isso. Né? Isso. Dani Terra, qual a função do pai após o filho estar casado? Como ajudar um pai desse a enxergar que prover tudo a esse filho pode não ser saudável? Nossa, não é saudável. Seu filho tem todos os recursos que ele precisa para viver a vida dele. Todos. E se ele ainda não consegue produzir riqueza, seja suporte aqui, ó, e deixa ele se danar. Porque ele tem todos os recursos. E enquanto ele não se danar, ele não vai aprender. É isso aí. Enquanto ele não se danar, ele não vai aprender. Presta atenção nisso. Quando você faz pelo outro, que o outro é capaz de fazer, você diminui o outro. Mas é que eu amo muito meu filho, mas você está fazendo ele sentir um nada, sabe? Cocô do cavalo bandido. Quem ama muito, liberta. É isso. Cecília Rodrigues diz, sou filha de pais separados e sempre ouvi minha mãe falar mal do meu pai. Isso afetou muito a minha visão sobre ele. Como lidar com esses sentimentos? Bom, começa tudo de novo, vai atrás desse pai, resgata o pai de verdade. A sua mãe estava só magoada com o homem. O homem da sua mãe que foi embora não é o seu pai. Vai atrás da história, resgata esse pai. Não fique fiel a essa história, porque ela é mentirosa. Ela vem de uma mulher magoada. Com todo o respeito à sua mãe, você tem direito ao seu pai. Lorena Duarte, quando meu pai faleceu, eu senti que muita coisa ficou mal resolvida entre nós. Existe uma forma de elaborar isso mesmo depois da perda? Existe, porque o pai que você precisa resgatar é sempre o pai interno. Nunca é o pai que foi, nunca é o pai que está lá. É sempre o pai que você construiu aqui dentro. Então, resgata esse pai. Faz de novo essa história, refaz essa conversa, perdoa esse homem e abraça ele dentro de você. Interessante isso, né? Refazer essa conversa, construir essa história, isso faz todo sentido, porque eu vejo na minha família, o meu pai é de um jeito para mim, porque eu interpreto de um jeito, a minha irmã interpreta de um outro jeito completamente diferente, meu irmão diferente ainda mais. E é o mesmo pai. Tudo bem, não, mas ele foi diferente. Não, é muito como a gente interpretou, como a gente criou, né? Você sabe que eu tive duas alunas, tive muitas, mas duas gêmeas. E elas foram fazer o processo Hoffman juntas. Uma delas era toda tatuada, dependente de droga, era uma menina bem perdida. Com a mesma idade, elas tinham as duas 23 anos, e a outra era uma advogada, tinha acabado de se formar, estava num estágio super interessante. E aí esta aqui, toda tatuada, ela dizia, eu sou deste jeito por causa do meu pai. Esta aqui, uma futura advogada de sucesso, já entrando na vida profissional, linda, ela dizia, eu sou assim por causa do meu pai. E as duas tinham tido o mesmo pai. Agora, a criança, ela percebe o mundo como ela percebe por uma questão nata? Como é que a gente faz uma criança perceber melhor o mundo? Não tem jeito? Não. Deus, é o que cada um veio para viver? Dê o seu melhor. Faz a sua parte. Filho, aprende com o que você faz e não com o que você fala. Diminui o sermão e aumenta a ação. É assim que ele vai aprender. Mas cada um vai aprender do seu próprio jeito e você não tem o menor controle sobre isso. É assim que é. Ai, gente, você é demais. Maravilhosa, sábia, né? Ó, deixa eu passar os contatos, porque você ouviu o Elo falar do processo, você pode fazer esse processo. Pode. É um mergulho de autoconhecimento, é você entrar na sua história, construída por você mesma.
Ela tá no Heloísa Capelas, no Instagram. Acompanhe Heloísa Capelas, no canal do YouTube também, no LinkedIn, no site heloisacapelas.com.br, tá? E universodoautoconhecimento.com.br também. Eu sou Aparecida, gente. Então, aonde você quiser me procurar, eu tô. Maravilhosa, Deus te abençoe. Obrigada. Seus pés. Muito obrigada por estar aqui. E eu volto com o livro. Um ótimo final de semana e até o livro. Quero ver. Obrigada.